E olha, com a redução da taxa de juros, no Brasil, a taxa Selic, os micro e pequenos empreendedores que querem buscar crédito e financiamento dos seus negócios terão maior facilidade com os bancos. Confira a reportagem. O centro de Teresina é um verdadeiro termômetro do comércio da capital, mas é preciso ficar atento à forma de pagamento. Se for parcelar, muita atenção nos juros que estão lá nas alturas. Pela primeira vez em quase 3 anos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central resolveu reduzir a taxa de juros da economia brasileira, a Selic. Embora não entendendo muito bem, a população já vê com bons olhos a iniciativa. Max era administrador de uma ótica. Há 3 anos, resolveu abrir a loja própria. Na época, com os juros nas alturas, a saída foi financiar o empreendimento com recursos próprios. Há 3 anos atrás, abrimos com a dificuldade do dinheiro próprio, Hoje já está se tornando um pouco mais viável por conta da taxa dos bancos, o Selic, que se tornou mais baixo para você resgatar esse valor, pegar esse valor e investir. O jovem empresário já pensa em abrir uma segunda loja. Administrador e com um bom conhecimento do mercado, ele sabe que a queda dos juros é o ideal para fazer um financiamento, mas com muita cautela. Já estamos em andamento de uma unidade, mas para isso tem que ser tudo bem estudado, tudo bem planejado. Com a medida do Banco Central, a taxa de juros caiu 0,50%. De 13,75% para 13,25%. De acordo com este economista, é uma tendência que vai até o ano de 2026. Houve uma queda de 0,5% na última reunião do Copom. O que isso significa para a população? Significa que a população vai ter mais crédito, ou seja, as instituições financeiras vão melhorar o crédito. O que é o crédito? O crédito é você facilitar isso para o consumo. Tendo consumo, você tem arrecadação. Por outro lado, quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o crédito e controla a inflação. O que o Banco Central agora, dada a sua independência, o que o Banco Central segura é, primeiro, a inflação. Segundo, a despesa pública do governo, ou seja, a dívida pública do governo. E ele deixa um recado para os empreendedores como o Max. O momento sinaliza para investimentos, mas somente a queda da Selic não é suficiente. A gente precisa ver, junto com as instituições financeiras, a diminuição da taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial, que é muito alta para os consumidores. É chamadas spreads, ou seja, o que as instituições financeiras precisam diminuir esses spreads, o Banco Central precisa cobrar isso das instituições, para que isso seja facilitado para o consumidor, principalmente para o consumidor final, que não paga essa taxa de juros de forma extorsiva, que é a taxa de juros no Brasil. E por causa dessa queda na taxa de juros, o banco aqui, o Piauí Fomento, está com uma linha de crédito que reduz aí um pouco dos juros cobrados em função justamente dessa redução. Estou aqui ao lado do doutor Felipe, que é presidente do Piauí Fomento. Doutor Felipe Araújo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos os telespectadores. É muito importante essa questão de cada vez mais aumentar essa oferta de crédito para o nosso empreendedor piauiense. Então, tendo em vista esse movimento da Selic, o que a gente fez lá foi justamente poder diminuir essa taxa para que os empreendedores possam ter acesso a um crédito mais barato, como mencionou aí o próprio economista na reportagem, para que eles possam iniciar suas atividades ou ampliar os seus negócios, como falou também o empreendedor que tem a intenção de abrir mais uma loja, e para que isso possa desenvolver o nosso Estado nessa política pública de geração de renda e emprego. Bom, como é que foi a decisão tomada por vocês em relação a essa linha de crédito para pequeno empreendedor ou empreendedor individual? Pronto. É o chamado microcrédito. Esse microcrédito existe um programa nacional, que é o PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Orientado. Esses microcréditos são os micro e pequenos empreendedores, tanto pessoas físicas quanto o microempreendedor individual, tem uma linha de crédito de até R$21 mil. Inclusive, recentemente, nós da Piauí Fomento conseguimos aderir a esse programa nacional, e esse crédito, por exemplo, hoje já não tem um custo do IOF, que ia lá para o empreendedor, hoje ele não vai mais. Tá?
Então, nós estamos cada vez mais incentivando esse micro e pequeno empreendedor, seja ele aquele pessoa que está iniciando ou aquele que quer ampliar o seu negócio até para poder aumentar, gerar emprego e melhorar a nossa economia. Mas com esse limite de 21... Isso, o limite inicial aí ele tem até R$21 mil, porque a gente entende que ele é um micro e pequeno empreendedor. Claro que, naturalmente, ao desenvolver a sua atividade, ele pode estar expandindo o seu negócio, virando uma microempresa, por exemplo, e aí ele pode pegar um crédito maior. Como é que ele faz para ter acesso ou conhecer mais essa possibilidade? Pronto. Nós temos o nosso atendimento presencial, né, ali na Rua 13 de Maio, com o Eliseu Martins, e a gente também tem o nosso contato, né, de WhatsApp 99462-7065, 99462-7065. Tem as nossas redes sociais, né, @Piauí Fomento, a própria minha, Felipe Araújo, né, com PH no final, professor, que eu sempre gosto de colocar de vez em quando um outro vai lá e pede alguma ajuda ou diz que não foi atendido de forma tão rápida. A gente, como é que se diz? A gente orienta ali para que o nosso equipe de atendimento responda o quanto antes, para que o empreendedor ele possa ter acesso logo a esse crédito o mais rápido possível. Tá? E com essa redução da taxa Selic, só para complementar, a gente reduziu a taxa de juros lá também da Piauí Fomento, para que, como, né, na própria reportagem falou, a gente possa ampliar esse acesso ao crédito, mas um crédito mais barato, não comparado como está no mercado. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas tendências. Você observou a reportagem. É possível que a gente veja nos próximos meses mais redução dessa taxa de juros proposta pelo Banco Central? Sim, sim. Essa é a previsão que há no meio econômico. A gente acompanha bem isso, porque a gente tem ali um custo do dinheiro, que seria a taxa Selic. Então, por exemplo, os bancos ele têm esse custo mínimo. Eles vão colocar ali uma margem de lucro, fora os gastos operacionais que ele tem ali dentro da instituição financeira. Então, quanto menor essa taxa Selic, menor será a taxa de juros para quem vai empreender ou para um consumidor. E a gente sabe que quanto menor essa taxa de juros, aumenta o consumo das famílias e o empreendedor ele vai precisar investir mais. Então, há uma tendência, sim, de redução dessa taxa Selic, porque isso é muito ruim para a economia, para o mercado, que acaba que com a taxa de juros alta, diminui o consumo e diminui aí também renda, diminui emprego e outros aspectos que prejudicam a economia. Então, há uma tendência, sim, de redução ao longo desse ano, cada vez mais. O comportamento da taxa do Banco Piauí Fomento obedece a essa movimentação da Selic? Claro. A gente tem um ponto principal, né, e é direcionamento do nosso governador Rafael Fonteles, que o nosso objetivo lá é ajudar os empreendedores, seja quem está iniciando ou quem quer ampliar o seu negócio. Então, nosso intuito não é o lucro, mas colaborar nesse sentido de ele iniciar ou ampliar para que ocorra aí um aspecto muito importante que está bem claro no plano de governo lá do nosso governador Rafael Fonteles, que é a geração de renda e emprego. Só assim a gente vai poder aumentar a renda das pessoas e diminuir a taxa de desemprego, que ele tem como meta gerar 80 mil empregos nesses 4 anos. E a gente entende que isso vai ser feito também com as empresas, sejam quem está iniciando ali um microempreendedor individual ou atração de investimento, mas muito também os micro e pequenos empreendedores. Doutor Felipe Araújo, eu queria agradecer pela participação do senhor aqui no nosso Jornal do Piauí, presidente do Banco Piauí Fomento. Muito obrigado. Muito obrigado, Joelson, a todos os telespectadores. A gente fica sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado mesmo.